Aí, agora tá tudo certinho. Então, pessoal, a gente está indo para a nossa aula 12. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar o último conteúdo do nosso primeiro bimestre, que é o conteúdo de massa molar, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai começar a ver os princípios, a introdução a essa parte do conteúdo que a gente chama de massa molar. Só que antes da gente entrar de fato nesse conteúdo, como de praxe, né, vamos sempre fazer uma revisão da aula anterior. E na aula anterior eu falei com vocês sobre um tema muito importante, que é o que nós chamamos de Lei de Lavoisier, na penúltima aula, né? E aí, só relembrando o que diz a Lei de Lavoisier, que quando eu tenho uma reação química, a massa dos componentes dessa reação sempre é conservada. É o que nós chamamos, então, de Lei da Conservação das Massas. Sempre que eu tenho uma reação química, a massa sempre se conserva. E aí, para vocês lembrarem disso, vocês podem lembrar daquela frasezinha bastante simples. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Baseado na ideia de que numa reação química, quando eu tenho uma transformação química, a massa sempre é conservada. Beleza? E se a massa é sempre conservada, eu também disse para vocês que em um sistema fechado, a gente sempre pode afirmar que a massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Essa é a relação, uma das relações mais importantes da Lei de Lavoisier que a gente vai precisar utilizar a partir de agora. Massa total dos reagentes sempre igual à massa total dos produtos. Se ainda tiverem dúvidas, basta voltar na aula de exercícios que eu gravei para vocês e postei na última, acho que foi no sábado, né, que eu postei para vocês, porque lá eu resolvo vários exercícios utilizando a Lei de Lavoisier. E eu também falei nas aulas anteriores sobre outra lei que nós chamamos de Lei de Proust. E o que vem dizer a Lei de Proust, gente? Que as reações químicas sempre irão ocorrerem... Aqui está errado, né? Agora que eu vi, aqui é ocorrer. Desculpa. Então, as reações químicas sempre irão ocorrer com proporções constantes. Então, sempre que eu tiver uma reação química, as proporções vão ser constantes. E eu disse para vocês que essas proporções se assemelham muito a uma receita. Por exemplo, uma receita de bolo, uma receita de um pudim, uma receita de um biscoito. Em uma receita, todos os ingredientes estão em proporções constantes, assim como os reagentes de uma reação química também sempre vão estar em proporções constantes. E a gente sempre tem que levar essas proporções em consideração quando a gente for analisar uma reação química, beleza? E uma consequência direta dessas proporções é que uma alteração da quantidade de qualquer componente pode influenciar proporcionalmente na quantidade dos demais componentes. Ou seja, se eu altero a quantidade de qualquer reagente da minha reação química, todas as outras quantidades podem ser alteradas, porque sempre que eu tiver uma reação química, essa reação sempre vai acontecer com proporção constante. Então, qualquer alteração, eu vou ter também uma alteração proporcional para todos os componentes da minha reação química. E aí, só para a gente começar a aula de hoje, eu preciso voltar com vocês numa reação química que a gente falou na aula passada. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou basicamente a Lei de Lavoisier e Lei de Proust, pensando basicamente numa reação química que a gente viu inclusive naquele vídeo, que era uma reação de queima de um metal. Por exemplo, se eu pegar o ferro, e aí eu fiz esse exemplo com a palha de aço, não sei se vocês lembram lá daquele vídeo da palha de aço. Se eu pegar, por exemplo, a palha de aço e queimar, ou seja, reagir o ferro com oxigênio, eu posso obter a palha de aço queimada, ou o que a gente chama de óxido de ferro. E aí, quando eu tenho esse tipo de reação química, eu posso analisar as quantidades dessa reação. Pessoal, só falando aqui porque tem alguém com o microfone aberto, e se tiver um microfone aberto com barulho depois no vídeo, fica difícil depois de eu editar. Mas se puder mutar só por enquanto. Aí, obrigado. É só para depois na hora do vídeo não ficar muito barulho. Muito obrigado. Então, sempre que eu tiver uma reação química, gente... Peraí, deixa eu ver... Mandaram uma coisa aqui no chat. Perguntou, professor, o que é esse S mesmo? Ah, esse S entre parênteses aqui, ó, significa que a minha substância está no estado sólido. Beleza? Porque o ferro, que é a palha de aço, estava no estado sólido quando a gente queimou. O oxigênio, o gás oxigênio, está no estado gasoso. Então, representa o G aqui entre parênteses, que seria a substância no estado gasoso. Beleza? E eu formo ferro queimado. O ferro queimado também está no estado sólido. Aí, por isso que eu represento aqui o S de sólido. Tudo bem? Foi a Andressa que tinha perguntado no chat, né? Ficou claro, Andressa? Beleza, mandou ok. Então, pessoal, aí, gente, o chat agora está revolucionando o ensino aqui. Muito bom essa ideia. Mas, enfim, gente, vamos lá.
Então, basicamente, eu disse para vocês que se eu pegar o ferro e queimar, eu posso ter uma reação química, eu posso representar mandaram aqui nova era, tá? É uma nova era mesmo. Então, se eu posso pegar a queima do ferro e posso representar essa reação química a partir dessa representação de uma equação química. E nas aulas anteriores eu falei das quantidades, a gente pode calcular as quantidades para essa reação química. E na aula retrasada, a gente viu lá no vídeo, não sei se vocês vão lembrar do vídeo, mas a gente pode, por exemplo, pesar os componentes de uma reação química e obter dados a partir dessa reação. Naquele experimento que eu passei para vocês na aula retrasada, no vídeo, o cara lá que estava queimando, fazendo o experimento, ele queimou aproximadamente 6 gramas de ferro, no caso ali seria o bombril, né, a palha de aço. Essa aqui era a massa aproximada. E aí, nas aulas anteriores, a gente discutiu o seguinte: se eu pegar 6 gramas de ferro, reagir com 1 grama de oxigênio, a gente pode obter 7 gramas de ferro. Aí aqui a gente viu que obedece à lei de Lavoisier, massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Só que nesse caso, gente, a gente tem um problema que a gente precisa resolver a partir de agora. E qual que é esse problema? Até o momento, todas as reações químicas que a gente utilizou lei de Lavoisier e lei de Proust para resolver algumas questões, para a gente trazer parâmetros sobre essa reação química, para todas essas reações, eu trouxe a quantidade para vocês. Eu trouxe a massa dos reagentes, trouxe a massa dos produtos, trouxe também todas as informações, quais substâncias participam dessa reação. Então reparem que até o momento eu estava dando basicamente quase todas as informações para vocês e a gente só utilizava a lei de Lavoisier e a lei de Proust para fazer alguns cálculos adicionais. O que eu quero fazer a partir de agora, gente? Na natureza, a gente não tem apenas um tipo de reação química, como eu passei para vocês na aula passada. Além disso, cada reação química eu posso ter diversas quantidades para uma mesma reação química, e aí essas quantidades vão variar de acordo com cada experimento que eu vou fazer. Ou seja, a gente tem múltiplas possibilidades quando a gente pensa em reações químicas. Tranquilo? Então, só para a gente resumir, o que eu estou querendo dizer a partir de agora, gente? Que na natureza ocorrem inúmeras reações químicas, e uma quantidade imensa. Todo dia está acontecendo inúmeras reações químicas. E cada reação química é diferente uma da outra, com quantidades específicas, e essas quantidades podem mudar de acordo com a quantidade de cada componente dessa reação química. Ou seja, se a gente tem essa quantidade muito grande de reações, a gente precisa, a partir de agora, começar a compreender como é que eu consigo calcular a quantidade para qualquer reação química, mesmo que eu não dê para vocês as quantidades iniciais, mesmo que eu não dê muitas informações para vocês, beleza? Então, pensando nessa ideia que na natureza existem muitas reações, inúmeras reações químicas, eu vou traçar para vocês agora um objetivo. A partir de agora a gente vai ter um objetivo principal. E qual que vai ser esse objetivo, gente? Determinar as quantidades envolvidas em qualquer reação química. Ou seja, mesmo que você não conheça a reação química, mesmo que você nunca tenha visto essa reação química na vida de vocês, o nosso objetivo a partir de agora é que vocês sejam capazes de olhar para uma reação química, mesmo sem ter muitas informações, determinar a quantidade de qualquer reação química. Tudo bem? Então esse vai ser o nosso objetivo, determinar a quantidade para qualquer reação química. Só que, pessoal, como é que a gente pode calcular a quantidade para qualquer reação química? Sempre que eu quiser calcular a quantidade de qualquer reação química, a gente vai precisar de 3 princípios básicos. O primeiro princípio básico eu já comecei a trabalhar com vocês, que são aquelas duas leis, lei de Lavoisier, lei de Proust. Sempre que eu quiser determinar a quantidade para qualquer reação química, eu tenho que lembrar e sempre levar em consideração, né, a lei de Lavoisier e lei de Proust. Só que além disso, eu vou precisar de outros pré-requisitos também. A gente vai precisar entender o que a gente chama de massa molar. Sempre que eu quiser calcular a quantidade de qualquer reação química, eu vou precisar levar em consideração o que a gente chama de massa molar. Tranquilo? Além da massa molar, a gente vai precisar aprender um outro princípio, que é o princípio do balanceamento químico. Então, como o nosso objetivo a partir de agora é calcular as quantidades em qualquer reação química, até o final do ano, eu quero trabalhar com vocês esses 3 princípios para a gente ser capaz de calcular qualquer quantidade em qualquer reação química. Então a gente vai, a partir de agora, vai tentar definir esses 3 parâmetros, que são lei de Lavoisier, lei de Proust, massa molar e balanceamento químico. Só que o que acontece, gente? Lei de Lavoisier e lei de Proust, como eu já disse para vocês, a gente já viu nas aulas anteriores. Massa molar e balanceamento químico são conteúdos, geralmente, que a maioria dos alunos apresentam diversas dificuldades quando a gente trabalha esse assunto em sala de aula. Então, como são conteúdos um pouquinho mais complexos, eu decidi um pouquinho mais devagar. O que eu vou fazer? Na aula de hoje e na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês o segundo pré-requisito que a gente chama de massa molar
que eu acho um pouquinho mais simples, mais fácil de ser compreendido. E aí, como depois da próxima semana a gente já vai ter a prova bimestral, aquela prova com várias disciplinas, esse conteúdo de massa molar vai ser o último conteúdo do primeiro bimestre. E aí, no segundo bimestre, eu vou chegar com o último requisito que a gente precisa para calcular qualquer quantidade de qualquer reação química, que é o balanceamento químico. Então, massa molar vai trabalhar com vocês hoje, vai ser o último conteúdo do primeiro bimestre. E aí, depois que a gente voltar da prova multidisciplinar e começar o segundo bimestre, eu começo com vocês com balanceamento químico. E aí, depois que a gente entender esses 3 parâmetros, a gente vai conseguir pegar qualquer reação química e fazer qualquer cálculo e determinar qualquer quantidade. Tudo bem? Então, só para a gente localizar, a partir de agora a gente vai aprender o nosso segundo pré-requisito para calcular qualquer reação química. Desculpa, que é o que a gente chama de massa molar. Tudo bem? Então, pessoal, a aula de hoje, a Andressa perguntou, vai cair massa molar na prova? Vai cair massa molar na prova. Bem simples, não vai ser aprofundado. E aí, como a gente vai ter essa aula e a próxima nessa semana, e depois na próxima semana a gente ainda vai ter mais uma semana de aula, eu vou dedicar essas 3 aulas que a gente vai ter, as próximas 3 aulas, só para trabalhar massa molar com vocês. Porque eu sei que é um conteúdo que envolve um pouquinho de cálculo, o pessoal costuma ter um pouquinho de dificuldade, então eu vou dedicar aí 3 aulas só para a gente trabalhar massa molar. Quando a gente tiver craque em massa molar, se vocês estiverem prontos para a prova, depois quando a gente voltar no próximo bimestre, eu começo o próximo conteúdo. A nossa aula 12 recebe esse título, massa molar, porque nessa aula a gente vai começar justamente a entender o nosso segundo pré-requisito para fazer qualquer cálculo de qualquer quantidade de uma reação química, que seria, no caso, a massa molar. Beleza? Só que, pessoal, para a gente começar a entender o que seria a massa molar e como que ela é útil para a gente calcular qualquer quantidade de uma reação química, eu quero pegar aquela reação química da queima do ferro que eu trabalhei com vocês na aula passada e fazer algumas conclusões aqui a respeito dessa reação. Pessoal, sempre que eu tiver uma reação química, independente de qual reação química for, em uma reação química, há sempre uma recombinação de átomos e moléculas, beleza? Então, em uma reação química, há recombinação de átomos e moléculas. Basta a gente pensar na reação química do ferro com oxigênio. Quando o ferro reage com oxigênio, os átomos de ferro se juntam, se recombinam com os átomos de oxigênio para formar uma outra substância que é o óxido de ferro. Então, reparem aqui que os átomos estão se recombinando para formar novas substâncias, beleza? Então, sempre que eu tiver uma reação química, vai ter essa recombinação de átomos. E, galera, para eu determinar a quantidade, então, de qualquer reação química, mesmo que eu não conheça essa reação química, é fundamental a gente saber quantos átomos e quantas moléculas participam dessa reação química. A quantidade de átomos e moléculas vão ser fundamentais para a gente entender como que a gente pode calcular qualquer quantidade numa reação química, beleza? Então, só para resumir, para a gente começar o conteúdo da aula de hoje e falar de massa molar, o que eu quero que vocês observem, gente? Que para determinar a quantidade em qualquer reação química, é necessário saber uma coisa muito fundamental, que é saber como contar átomos e moléculas. Porque se eu sei como que eu consigo contar átomos e moléculas, eu sei calcular qualquer quantidade para qualquer reação química. Beleza? E para a gente começar a entender o que seria essa ideia de contar átomos e moléculas, eu quero começar a aula de hoje com uma análise de uma situação bastante interessante. Então imagina que vocês têm a seguinte situação. Imagina que vocês têm na frente de vocês um copo de água. Esse copo de água aqui, ó, deve ter aproximadamente aqui, ó, 180 ml. É um copo um pouquinho maior, mas eu estou colocando 180 ml, vocês vão entender mais para o final da aula por que essa quantidade. E agora eu queria trabalhar alguns conceitos com vocês. Imagina, gente, que eu quero contar quantas moléculas existem dentro desse copo de água. Ou seja, eu quero contar quantas moléculas tem dentro desse copo, moléculas de água. Agora eu pergunto para vocês, gente, na opinião de vocês, vocês acham que é possível contar quantas moléculas de água há em um copo de água? Então, primeiramente, gente, é possível contar quantas moléculas há em um copo de água? Sim, é possível. Então a resposta a essa pergunta é possível. Só que a gente tem que fazer algumas considerações para a gente começar a entender como que é possível a gente contar moléculas de água. Então, para a gente começar a entender como é que a gente pode contar moléculas, a primeira coisa que a gente tem que observar é que moléculas são muito pequenas, mas muito pequenas mesmo, beleza? E se elas são muito pequenas, gente, eu não consigo contá-las diretamente. Então, eu não consigo pegar um copo de água e contar molécula por molécula. Só que eu posso contá-las indiretamente, e como o nosso colega disse aí durante a aula, eu posso fazer isso a partir de cálculos.
E os cálculos para a contagem de moléculas, gente, são mais simples do que parece. A gente só precisa estabelecer uma lógica bastante interessante. E para a gente estabelecer a lógica de como que a gente pode contar moléculas de água, eu queria propor um experimento bastante simples para vocês. Esse experimento geralmente eu faço ele em sala de aula, eu levo todo o equipamento, mas aqui eu vou fazer utilizando um pouquinho mais a imaginação, né? Só para a gente ter uma noção de como que a gente pode começar a contar átomos e moléculas dentro de um copo, por exemplo. Pessoal, para a gente começar então essa ideia de como contar moléculas, eu queria aproximar a contagem de moléculas, por exemplo, em um copo de água, com uma situação que a gente consiga observar de uma forma mais clara. Para isso, o que eu vou imaginar? Imagina que vocês têm na casa de vocês aí, ó, um pacote de feijão, e esse pacote de feijão é aquele pacote de feijão de 1 kg, beleza? E agora eu quero propor um desafio para vocês para a gente começar a aula de hoje. Galera, vocês conseguem pensar quantos grãos de feijão há em um pacote de 1 kg de feijão? Vamos lá, gente. Se eu quiser descobrir quantos grãos há em um pacote de feijão, por exemplo, de 1 kg, eu posso fazer isso de várias formas. A forma mais direta e não mais rápida, né, mas a mais intuitiva, é pegar um pacote de feijão, abrir esse pacote, derrubar, por exemplo, todo o feijão em uma bacia ou, por exemplo, na própria mesa e ir contando grão por grão. Se eu contar grão por grão, eu consigo depois contar quantos grãos tem no total de um pacote, por exemplo, de 1 kg. Eu posso contar grãozinho por grãozinho, dá certo, só que é um método trabalhoso, é um método que vai requerer aí um tempo e um desgaste bem grande. Se eu quiser contar quantos grãos de feijão tem um pacote, por exemplo, de 1 kg de uma forma mais simples, mais direta e mais fácil, eu posso fazer o que o nosso colega falou, eu posso utilizar uma relação de massa. Eu posso pesar os componentes desse sistema para determinar quantos grãos tem no pacote de 1 kg, beleza? Então o que eu posso fazer, gente? Se eu sei que o pacote inteiro tem 1 kg, o que eu posso fazer? Eu posso pegar 1 grão de feijão, posso colocar esse grão em uma balança. Se eu colocar esse grão em uma balança, eu posso medir a massa aproximada de 1 grão de feijão. Só que, como já disseram aqui no chat, e a gente precisa também levar isso em consideração, nem todo grão de feijão, gente, é exatamente igual. Então, por exemplo, num pacote de feijão, cada feijão ali pode ter uma massa diferente. Então, basicamente, eu não consigo ter uma forma precisa de medir uma massa exata para todo grão de feijão. Só que para evitar esse erro e para facilitar o nosso cálculo, o que a gente pode fazer? No lugar de pesar apenas 1 grão de feijão, eu posso pesar vários grãos de feijão, uma quantidade que eu conheço, uma quantidade definida, porque dessa forma eu posso diminuir um pouquinho esse erro. Pesando diferentes grãos de feijão, eu posso ter uma média da massa ali de uma determinada quantidade de feijão. Tranquilo? Pessoal, então vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 grãos de feijão, beleza? E eu fiz a medida da massa, coloquei esses 5 grãos numa balança e obtive mais ou menos a massa ali de grão de feijão. Eu já fiz esse experimento em sala. Se a gente pega aproximadamente 5 grãos de feijão, gente, a gente vai observar que 5 grãos de feijão tem aproximadamente ali, ó, 1 grama de feijão. Estou confundindo com um outro experimento, beleza? Então, se eu pegar 5 grãos de feijão e pesar, eu vou ver que 5 grãos de feijão tem exatamente 1 grama. Exatamente não, porque depende da balança, né? Vai ser aproximado. Então, agora o que eu posso fazer, gente? Eu já tenho uma informação muito importante. Eu sei que se eu pegar, por exemplo, um pacote de 1 kg, e agora eu quiser calcular quantos grãos de feijão tem ali dentro, eu posso utilizar essa relação. Eu sei que a cada 5 grãos de feijão, eu vou ter aproximadamente 1 grama, beleza? Então, 5 grãos de feijão, aqui são 5 grãos, né? Pesam aproximadamente 1 grama, beleza? Se agora eu quiser descobrir quantos grãos tem aqui dentro, basta eu fazer uma proporção, porque eu sei que a massa total do meu sistema é 1 kg. Só que para a gente fazer essa proporção, a gente tem que observar as unidades. Quando eu estou falando da massa do grão de feijão, eu estou falando de grama. Quando eu estou falando da massa do pacote de feijão, eu estou falando de quilograma. Como a gente tem uma diferença de unidades, a gente tem que igualar. Então eu preciso pegar esse 1 kg de feijão e transformar em gramas, beleza? E agora lembrando lá da aula de transformação, gente, se eu pegar 1 kg e transformar em gramas, quantos gramas tem em 1 kg? 1000. Então, 1 kg é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, dentro desse pacote, eu vou ter 1000 gramas de feijão, beleza? Agora, a gente pode estabelecer uma relação muito importante. Ó. Eu sei que 5 grãos de feijão pesam 1 grama. Se agora eu tiver 1000 gramas, que é a massa total do pacote,
eu vou ter quantos grãos para essa quantidade de massa. Como é isso que eu quero descobrir, eu vou chamar isso de x. Então, reparem, ó, se 5 grãos pesam 1 grama, x grãos, que é o que tem dentro desse pacote, vão totalizar 1000 gramas, que é o peso do meu pacote de feijão. Tudo bem? E o que eu montei aqui então, gente? Eu montei basicamente uma regra de 3. Como é que eu resolvo agora esse cálculo? Basta eu multiplicar cruzado, né? É uma regra de 3. O que eu vou fazer? 5 vezes 1000, 1 vezes x. E aí, resolvendo essa regra de 3, eu consigo encontrar o valor de x, que é a quantidade de grãos de feijão que tem aqui dentro. Então, eu vou resolver aqui, ó. Vou resolver primeiro 1 vezes x para deixar o x à esquerda. Se eu faço 1 vezes x, 1 vezes x dá x. Tranquilo? Então, eu não vou colocar o 1 aqui só para economizar tempo. Agora, eu vou resolver o outro lado. 5 vezes 1000 vai ficar 5 vezes 1000. Beleza? Resolvendo agora, x vai ser 5 vezes 1000. 5 vezes 1000 é 5000. E o que eu encontrei aqui, gente? O que é esse valor? Eu estou falando de x, aqui, ó, desculpa, aqui era grãos, né? Não gramas. Aqui, x era a quantidade de grãos que existem dentro de um pacote de feijão. A quantidade aproximada, né? Porque esse é um cálculo aproximado, não é um cálculo exato. Então, eu posso afirmar que dentro desse saco de feijão, né, desse pacote de feijão, eu vou ter aproximadamente 5000 grãos de feijão. Beleza? Então, quem falou 5000 aí aquela hora, tá certo. Aproximadamente, gente, isso é a massa aproximada. Dentro de um saco de feijão tem aproximadamente 5000 grãos de feijão. Tudo bem? Então, reparem, gente, se eu quiser calcular se eu quiser calcular quantos grãos tem num pacote de 1 kg de feijão, o que eu posso fazer? É possível calcular, então, a quantidade de grãos de feijão de uma forma bastante simples. Para isso, o que é necessário? Saber a massa total de feijão, como no caso ali, ó, era 1 kg de feijão, o meu pacote, né? E o segundo critério é saber a massa de cada grão de feijão, ou então de uma quantidade específica de feijão. No caso ali, para o meu experimento, eu utilizei 5 grãos, né? E aí eu observei que 5 grãos pesava exatamente 1 grama. Então eu preciso desses dois critérios para calcular a quantidade de feijão em um pacote. Eu preciso saber a massa total e preciso saber também a massa de cada grão de feijão ou de uma quantidade muito específica de feijão. Tranquilo? Pessoal, como que esse experimento vai ajudar a gente a entender como que a gente pode contar moléculas em um copo de água? Porque vai funcionar, na verdade, esse sistema vai funcionar da mesma forma. Qual que é a ideia, gente? Se eu quiser descobrir quantas moléculas tem em um copo de água, a primeira coisa que eu preciso analisar é o seguinte. Se eu pudesse dar um zoom em um copo de água, eu veria que dentro desse copo eu teria moléculas. Essas moléculas estão se movimentando e cada unidade dessa aqui que eu estou mostrando para vocês que estão se movimentando eu chamo de molécula de água. Beleza? Se eu quisesse contar quantas moléculas tem em um copo de água, eu precisaria saber o seguinte. Primeiro dado que eu precisaria, da massa total de água que tem dentro desse copo. E depois dessa informação, eu precisaria saber a massa de cada molécula. Se eu sei a massa de cada molécula de água, sei a massa total do meu copo de água, eu consigo então calcular quantas moléculas de água tem em um copo. Tranquilo? Então, basicamente, é possível calcular a quantidade de moléculas em um copo de água e para isso o que é necessário? Saber a massa total de água que tem dentro desse copo e também saber a massa de cada molécula de água. Só que nesse caso a gente vai ter um problema. Reparem nessa segunda requisito. Saber a quantidade de cada molécula de água. Pessoal, como eu disse anteriormente para vocês... Opa, deixa eu só voltar aqui, que esse aqui é outro dado. Como eu disse anteriormente para vocês, quando eu falo de uma molécula, eu estou falando de algo muito pequeno. E tão pequeno, mas tão pequeno que eu não consigo diferenciar a olho nu, muito menos separar uma molécula. Ou seja, eu não consigo pegar uma molécula individualmente e saber a massa dessa molécula. Eu não consigo ter uma massa que a gente pode utilizá-la para um cálculo considerando apenas uma molécula. Tudo bem? Porque uma molécula é muito pequena. Se ela é muito pequena, eu não consigo determinar uma massa precisa, uma massa útil de uma única molécula de água. Tudo bem? Então, se eu não consigo saber a massa de uma molécula de água, agora eu preciso utilizar aquela mesma ideia que a gente utilizou anteriormente com você, que eu utilizei anteriormente com vocês para calcular, por exemplo, a quantidade de grãos de feijão em um saco de feijão. Porque se eu não consigo saber a massa exatamente de cada molécula de água, eu posso começar a entender a massa de uma determinada quantidade de moléculas de água e a partir de então eu consigo calcular, por exemplo, quantas moléculas existem em um copo.
Beleza? Só para a gente começar a organizar as informações, para a gente começar a entender como é que a gente pode fazer essa contagem, vamos só trazer algumas informações importantes. Como eu disse no início para vocês, imagina que esse copo aqui ó, tem 180 ml de água, beleza? Se esse copo tem 180 ml de água, se a gente lembrar lá da aula de densidade, a densidade da água é de 1 grama para cada ml, ou 1 grama para cada centímetro cúbico, mesma coisa. O que significa isso? Cada ml de água pesa 1 grama. É uma equivalência. Ou seja, se o meu copo tem 180 ml de água, eu posso afirmar que aqui dentro tem 180 gramas de água, porque a densidade da água é igual a 1, a massa e o volume da água são proporcionais igual a 1. Então, cada grama de água tem exatamente 1 ml, beleza? Então, aqui ó, eu posso afirmar que se esse copo tem 180 ml, a massa de água dentro desse copo é de 180 gramas. Então, vou reformular aquela pergunta só para ficar um pouquinho mais lógico a partir de agora. Quantas moléculas existem em um copo contendo 180 gramas ou 180 ml de água? E é isso que a gente quer descobrir. Para isso, teoricamente, eu teria que saber a massa de cada molécula de água. Só que é impossível saber a massa de cada molécula de água, porque moléculas de água são muito pequenas. Então, agora eu preciso descobrir como que eu posso fazer essa equivalência para descobrir quantas moléculas existem em um copo de água. Beleza? Para isso, o que a gente precisa pensar, gente? Como eu disse anteriormente, moléculas são muito pequenas, não é possível pesar uma molécula individualmente. Então, para que eu tenha uma massa considerável, que eu consiga ter uma massa de moléculas considerável, é necessário uma quantidade muito grande de moléculas. E muito, mas muito grande mesmo. Então, se eu quiser uma massa de água considerável, eu preciso juntar uma quantidade muito grande de moléculas de água para eu ter uma massa que eu consiga mensurar. Beleza? E para a gente entender essa quantidade muito grande e a quantidade de água que eu consigo colocar numa balança e ter uma massa significativa, eu gostaria de fazer um experimento mental bastante simples com vocês para a gente começar a ter uma noção de como que a gente pode contar moléculas em um copo d'água. Beleza? E o que eu vou fazer, gente? Imagina que eu quero determinar então quantas moléculas tem nesse copo aqui, ó, contendo água. Para isso, eu vou imaginar algumas unidades que a gente utiliza para contar determinados objetos, determinados componentes do nosso dia a dia. E eu vou começar com uma unidade muito conhecida, que é a dúzia. Eu pergunto para vocês, gente, na opinião de vocês, antes disso, né? Vamos lá. Se eu perguntar para vocês, gente, uma dúzia de moléculas, se eu afirmar que eu tenho uma dúzia de moléculas, eu tenho exatamente quantas moléculas? Então, 12 moléculas. Eu pergunto para vocês, se eu quiser contar quantas moléculas tem em um copo de água, vocês acham que seria adequado utilizar a unidade dúzia? Não. Por que não? Porque em um copo de água vão ter muito mais do que uma dúzia de moléculas. Beleza? Então eu não posso utilizar a dúzia para contar moléculas de água, porque a dúzia representa uma quantidade muito pequena. E dentro de um copo eu tenho uma quantidade muito grande de moléculas. Então eu não posso utilizar a dúzia. Vamos imaginar agora que eu estou utilizando centena. Se eu falar de uma centena de moléculas, gente, eu estou falando de quantas moléculas? 100. Agora eu pergunto, eu consigo utilizar centena para contar moléculas dentro de um copo? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Por quê? Então, dentro desse copo tem bem mais do que 100 moléculas. Então, eu não posso utilizar centena para contar as moléculas desse copo, porque é uma quantidade muito pequena. Agora, vamos começar a deixar um pouquinho mais interessante. Vamos falar de milhão. Se eu tiver 1 milhão de moléculas, eu vou ter aproximadamente 1 seguido de 6 zeros, e essa é a quantidade de moléculas que teria aqui nesse caso. Beleza? Pessoal, na opinião de vocês, milhão é uma unidade adequada para a gente contar a quantidade de moléculas dentro de um copo, por exemplo? Sim ou não? Na verdade, também não, viu, gente? Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, ó, eu não posso utilizar milhão para contar moléculas, porque por mais que milhão seja uma quantidade muito grande, dentro desse copo de água, por exemplo, vai ter muito mais do que 1 milhão de moléculas, beleza? Então, eu também não posso utilizar milhão para contar moléculas. Pessoal, sempre que eu quiser contar moléculas, átomos, coisas muito pequenas, eu tenho que utilizar uma unidade especial, que é o que a gente chama de mol, beleza? E o que seria o mol? O mol é uma quantidade que a gente usa justamente para contar moléculas, átomos, ou seja, coisas muito pequenas, beleza? Se a gente pensa então em mol, o que seria o mol? Qual seria a quantidade que o mol representa? Pessoal, se eu tivesse 1 mol de moléculas, eu teria esse número aqui, ó. Eu teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu afirmasse, por exemplo, que aqui dentro tivesse 1 mol de água, eu estaria afirmando para vocês, dentro desse copo tem 6,02 vezes 10 elevado a 23
moléculas de água. Então, mol, gente, é uma unidade que representa quantidade, beleza? Vai representar quantidade. Só que a gente utiliza ele para coisas muito pequenas como moléculas. Então, sempre que eu for calcular moléculas, eu vou utilizar o mol, porque o mol mede quantidade muito grande, beleza? E a gente vai começar a entender já já o que significa esse número, só que antes disso, só vamos formalizar tudo que eu falei até o momento. Então, galera, moléculas são muito pequenas, não é possível contar cada molécula individualmente, então, para eu ter uma massa considerável, eu preciso de uma quantidade muito grande de moléculas. E como eu preciso de uma quantidade muito grande de moléculas, gente, eu não posso utilizar qualquer unidade. Eu não posso utilizar centena, dezena, milhar, nem milhão. Eu preciso utilizar uma unidade muito específica, que é o que nós chamamos de mol. Então, toda vez que eu for contar molécula, eu não vou utilizar milhões, nem trilhões, nem bilhões, nem dezena, nem centena, nem unidade. Eu vou sempre utilizar mol de moléculas. Tudo bem? Então, o que seria um mol? Só para formalizar e para a gente entender de fato o que é um mol. O mol é uma grandeza utilizada para determinar a quantidade de partículas muito pequenas, como átomos e moléculas. Sempre que eu quiser contar átomos e moléculas, ou qualquer outra partícula muito pequena, eu sempre vou utilizar um mol como referência. Beleza? Escreveram ali no chat ali o tamanho do número, eu já vou falar o tamanho do número já já, beleza? Então, o mol, gente, sempre que eu falar de mol, ele sempre vai representar 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de uma determinada partícula. Sempre que, então, que eu falar de um mol, sempre eu vou ter essa mesma quantidade. Para a gente entender, então, o que seria essa quantidade de mol e que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, vamos fazer algumas analogias aqui bastante importantes. Primeiramente, gente, esse número está escrito em uma notação científica. E a gente vai entender, eu acho que vocês já viram isso no ensino fundamental, mas eu vou revisar aqui rapidamente, como que a gente reescreve esse número de uma forma um pouquinho mais visível, só que para isso eu queria fazer apenas alguns arredondamentos aqui, só para deixar a aula um pouquinho mais dinâmica. O número exato do mol, quando eu falo de mol, eu estou falando exatamente de 6,02 vezes 10 elevado a 23 quantidades de qualquer coisa. No caso aqui, por exemplo, eu estou falando de moléculas. Só que é muito comum para efeitos de cálculo, em uma prova, ou até mesmo no ensino médio, durante a sala de aula, a gente arredondar esse valor só para facilitar os cálculos. No caso aqui, ó, como está 6,02 vezes 10 elevado a 23, só para facilitar a explicação, eu vou desconsiderar, eu vou arredondar esse valor e vou dizer que o mol é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Beleza? Esse arredondamento, na prática, dá uma diferença muito grande. Beleza? Só que como a gente está na sala de aula e a gente quer só facilitar, vamos fazer esse arredondamento considerado a partir de agora que vai dar certo, porque vai facilitar a nossa compreensão. Tudo bem? Então eu posso afirmar que quando eu tenho um mol, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E o que significa esse 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas? Pessoal, muita atenção agora, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com esse tipo de notação. Então vamos com calma para todo mundo conseguir entender. Eu sei que já tem gente que sabe o que isso significa, mas para aqueles que não sabem, vamos com calma para ficar um pouquinho mais fácil. Então, se eu estou falando de um mol de moléculas, eu posso afirmar que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O que significa esse 6 vezes 10 elevado a 23? Para começar a fazer isso de uma forma mais simples, vamos começar com números mais pequenos que vocês já tenham familiaridades. Vamos imaginar que no lugar de ter um mol, eu tenho 6.000 moléculas, por exemplo, de água. Se eu quiser representar 6.000 moléculas de água, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 6. Como eu estou falando de 6.000, eu vou colocar 1, 2, 3 zeros na frente do 6. Isso aqui eu estou representando 6.000 moléculas. Beleza? Se eu quiser representar esses 6.000 de uma forma diferente, o que eu posso fazer? Eu posso representar isso aqui numa notação científica. Como é que eu represento? Eu vou colocar 6 e vou multiplicar isso por 10 elevado a um número. E o que esse número elevado vai representar, gente? A quantidade de zeros que possui aqui no meu valor. No 6.000 eu tenho 3 zeros, não tem? Então aqui no lugar em cima do 10, ó, eu vou elevar o 10 a 3, indicando que no 6.000 tem 3 zeros, beleza? Então eu posso representar o 6.000 como 6 vezes 10 elevado à terceira. Esse 3 aqui em cima está representando a quantidade de zeros que tem na frente do meu valor, beleza? Então, eu posso dizer que eu tenho 6.000 moléculas, ou eu posso dizer ao mesmo tempo que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 3 moléculas de água, por exemplo. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa notação científica? Sim. Sim, né?
Sim. Vamos começar a aumentar. Vamos falar agora de milhões. Imagina que agora eu tenho 6 milhões de moléculas. 6 milhões, gente, eu vou ter o número 6 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Beleza? Aqui eu tenho 6 milhões, por exemplo, de moléculas. Se eu quiser representar 6 milhões em notação científica, o que eu vou fazer? Vou colocar o 6, vou multiplicar ele por 10, elevado a um valor, e esse valor que o 10 está sendo elevado representa a quantidade de zeros que tem na frente do número 6. Como aqui na frente do número 6 eu tenho 6 zeros, 1 milhão eu posso representar como 6 vezes 10 elevado à sexta, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tranquilo? Então, 6 milhões de moléculas, eu posso afirmar que eu tenho 6 milhões, ou então 6 vezes 10 elevado à sexta moléculas. Tranquilo? Pessoal, agora que a gente entendeu o que é a notação científica e o que esse valor aqui em cima representa, vamos pegar agora e comparar, por exemplo, milhões com mol para a gente ter uma dimensão da quantidade que o mol representa. Pessoal, se eu falo de 6 milhões de moléculas, por exemplo, eu estou falando de 6 vezes 10 elevado à sexta quantidade de moléculas. Tudo bem? Lembrando que o número 6 indica a quantidade de zeros que vem na frente do meu valor. Se quando eu falo de 1 mol de moléculas, eu estou falando de 6 vezes 10 elevado a 23. E esse 23 aqui, ó, também vai representar a quantidade de zeros na frente do meu valor. Beleza? Então, se eu quiser representar aqui, ó, 1 mol de moléculas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, agora eu vou transformar em um número mais fácil de ser compreensível para vocês. Então, como é que eu vou reescrever esse valor aqui numa notação mais simples? Eu vou colocar o número 6. Então, esse 6 eu estou representando ele aqui, beleza? E agora eu vou colocar a quantidade de zeros que vem na frente do 6. Como o 10 aqui está elevado a 23, isso significa que na frente desse 6 tem que ter 23 zeros. Então, o que seria um mol? Eu vou tentar representar aqui, ó. Seria 6 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até que tem 20, 21, 22, 23 zeros. Beleza? Isso aqui é o valor de moléculas quando eu tenho 1 mol. Então, se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter 6 seguidos de 23 zeros de moléculas. Beleza? Galera, eu nem sei como é que pronuncia esse número. Só para vocês terem uma noção, ó. Até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui, ó, eu tenho 6 milhões. Então, até aqui eu falo milhão. Beleza? Depois 60 milhões. E aí, daí por diante. Agora, imagina 23 zeros, gente. Eu nem sei como é que vai falar isso. Eu não sei se é trilhão, quadrilhão, 23 trilhão. Eu nem sei como é que representa esse valor. É um valor muito, mas muito grande. Tranquilo? E isso representa a quantidade de moléculas quando eu falo de 1. Então, sempre que eu falar de um mol, gente, eu vou estar falando de uma quantidade muito grande de moléculas. Beleza? Tão grande que eu nem sei como é que fala esse valor. Se alguém quiser pesquisar aí depois e conseguir pronunciar esse número aqui, boa sorte, eu não sei. Só que reparem, gente, eu posso escrever 1 mol de moléculas dessa forma, só que daria muito trabalho. Sempre que eu quisesse representar um mol, se eu tivesse que escrever 6 seguidos de 23 zeros, ia dar muito trabalho. Eu posso representar de uma forma mais simples em notação científica, 6 vezes 10 elevado a 23, também é válido, só que eu posso simplesmente resumir esse valor total e dizer 1 mol. Quando eu falo 1 mol, eu já estou deixando subentendido que eu tenho essa quantidade gigantesca de molécula. Beleza? Então essa palavra mol a gente vai utilizar muito a partir de agora, porque representar a quantidade de moléculas nem sempre é prático. É muito mais fácil dizer simplesmente que eu tenho, por exemplo, 1 mol de moléculas. Tranquilo? Se agora a gente pensar, por exemplo, no copo, então, eu não posso utilizar nem dúzia, nem centena, muito menos milhão. Muitas pessoas falaram que a gente poderia utilizar milhão para contar moléculas. Porém, gente, milhão não chega nem perto da quantidade de moléculas que tem dentro de um copo. Sempre que eu quiser, por exemplo, contar quantas moléculas tem dentro de um copo de água, eu tenho que utilizar um mol, porque o mol sempre vai contar uma quantidade muito grande. Tudo bem? E agora, gente, só para a gente finalizar a aula, para a gente juntar tudo isso e com o título da nossa aula, que é massa molar, vamos voltar para aquela pergunta. Quantas moléculas existem em um copo contendo 180 gramas de água?
Pessoal, como eu disse, não dá para a gente medir a massa de uma molécula de água individualmente para descobrir quantas moléculas tem um copo de água, beleza? Então aquela ideia que para calcular a quantidade de moléculas em um copo eu preciso saber a massa total de água e saber a massa de cada molécula, não é válida, porque não é possível pesar apenas uma molécula de água. Só que, pessoal, é possível calcular a massa de 1 mol de moléculas de água. Sempre que eu quiser calcular a massa de água, por exemplo, eu posso levar em consideração 1 mol de moléculas de água, porque 1 mol de moléculas de água é uma quantidade tão grande que aí sim eu consigo ter uma massa suficiente para fazer um cálculo. Tudo bem? Então, sempre que eu quiser fazer o cálculo de quantidade de molécula para qualquer sistema, eu tenho que saber duas informações. Saber a massa total de água e saber a massa de 1 mol de moléculas de água. Se eu saber o quanto pesa 1 mol de molécula de água, eu consigo saber a quantidade de água em qualquer sistema. Tudo bem? E toda vez que eu quiser saber a massa de 1 mol de uma determinada substância, ou de 1 mol de moléculas, ou de 1 mol de átomos, eu sempre vou estar falando do que eu chamo de massa molar, que é o título da nossa aula, beleza? E o que significa a massa molar, gente? É a massa contida em 1 mol de uma determinada partícula. Por exemplo, se eu estou falando de 1 mol de moléculas de água, eu estou falando da massa molar da água. Então, massa molar é sempre a massa contida em exatamente 1 mol de uma determinada substância. O próprio nome já indica isso, né? Massa molar. Se você pensar massa molar, aqui, ó, no molar, está subentendida a palavra mol. Então, eu sempre estou falando a massa de cada mol de uma determinada partícula. Tudo bem? Para a gente calcular, então, a quantidade de moléculas em um copo de água, a gente precisa saber a massa molar da água. E o que seria a massa molar da água? É a massa contida em 1 mol de moléculas de água. Ou seja, a massa que eu teria se eu juntasse exatamente 1 mol de moléculas de água. Beleza? E só para a gente começar a entender o que seria a massa molar da água, eu vou trazer aqui algumas informações. Na aula que vem eu explico como é que a gente calcula essa massa molar, só que na aula de hoje eu já vou trazer ela diretamente só para a gente começar a entender o que seria a massa molar da água, beleza? Então, galera, eu vou afirmar para vocês, a massa molar da água, a gente diz que ela é 18 gramas por mol. Então, sempre que eu representar a massa molar, ó, vai estar dessa forma, gramas por mol. No caso da água, é 18 gramas por mol. O que significa a massa molar da água ser 18 gramas? Eu vou escrever essa massa aqui embaixo só para vocês terem uma noção do que isso significa. Isso significa o seguinte, ó, que se eu tiver 1 mol de moléculas de água, então vou representar 1 mol de moléculas de água dessa forma, se eu tiver 1 mol de moléculas de água e pesar essa quantidade, eu vou ter exatamente 18 gramas de água. Beleza? Ou seja, 1 mol de moléculas de água pesa exatamente 18 gramas. Se a gente pensar em termos de mol, eu sei que 1 mol é exatamente 6 vezes 10 elevado a 23 quantidades, né, por exemplo, de água. Beleza? Então, se eu pegar essa quantidade, 6 vezes 10 elevado a 23 quantidades de molécula de água, aí eu vou ter o que eu chamo de 18 gramas de água. Então, só para vocês terem uma noção, gente, se eu pegar 1 mol de moléculas de água, eu vou ter exatamente 18 gramas de água. Ou seja, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu vou ter 18 gramas de água, beleza? Só para vocês terem uma noção desse valor, se eu pegar 1 mol de moléculas de água, eu vou ter 18 gramas. Então, é 18 gramas para cada mol de água, beleza? Isso significa que se eu pegar 6 seguidos de 23 zeros de quantidade de moléculas de água, ou seja, pegar essa quantidade gigantesca de moléculas de água, colocar numa balança, se eu pesar essa quantidade gigantesca de moléculas de água, aí sim eu vou ter 18 gramas de água. Tudo bem? Então, repare que quando eu falo de uma massa molar, gente, estou falando da massa de uma quantidade muito grande de moléculas. No caso, seria aqui essa quantidade de 6 seguidas de 23 zeros de moléculas de água. Se eu pesar essa quantidade, eu tenho exatamente 18 gramas de água. Agora, o que eu preciso? Eu preciso que vocês percebam as proporções quando a gente fala de mol. A massa molar da água, gente, é de 18 gramas por mol. Então, eu posso reescrever isso aqui dizendo que 1 mol de moléculas de água, então 1 mol de água pesa exatamente 18 gramas de água. Tranquilo? Agora, pegando o que nosso amigo ali falou, essa proporção, gente, sempre vai ser válida. Ou seja, se ela sempre vai ser válida, o que eu posso observar? Vamos imaginar que no lugar de 1 mol de água, eu tenho exatamente 2 mol de água.
Pessoal, se agora eu pesar 2 mols de molécula de água, ou seja, o dobro de molécula de água, qual é a massa de água que eu vou obter dessa pesagem? Se 1 mol de moléculas de água pesam 18 gramas, se agora eu tiver 2 mol, que é o dobro, eu vou ter 36 gramas de água. Beleza? Vamos continuar pensando aqui, ó. Se agora eu pegar 3 mol de água. Se eu pesar agora 3 mols de molécula de água, gente, qual vai ser a massa referente a 3 mol? É só fazer 18 vezes 3, né? Que dá 54 gramas de água. Por que 54, gente? Porque, ó, se para cada 1 mol eu tenho 18 gramas, se eu tiver agora 3 mol, que é o triplo, eu também vou ter o triplo de massa. Então, 3 mol de água pesam 54 gramas. Tudo bem? E agora, pensando na mesma analogia, inclusive, que o nosso amigo ali falou, imagina que agora eu tenho um outro valor aqui, ó, que eu vou colocar agora. Imagina que eu tenho agora 0,5 mol de moléculas de água. Ou seja, 0,5 é a metade de 1. Se eu pegar 0,5 mol de molécula de água, quantos gramas de água eu vou ter? 9 gramas de água. Então, 9 gramas de água equivalem a 0,5 mol, ou seja, metade de 1 mol de moléculas de água. Beleza? Então, sempre que eu falar da massa molar, gente, eu estou falando da quantidade de massa para cada mol de moléculas. Beleza? E essa quantidade de mol pode ser variável e eu sempre vou manter uma proporção. Para 1 mol eu tenho 18 gramas de água, 2 mol de água 36 gramas de água, 3 mols de molécula de água eu tenho 54 gramas, 0,5 mol de moléculas de água eu vou ter 9 gramas de água. Tudo bem? E a partir de agora, então, eu consigo finalmente responder aquela pergunta. Quantas moléculas, por exemplo, existem em um copo contendo 180 gramas de água? Se eu quiser descobrir quantas moléculas existem, por exemplo, no copo contendo 180 gramas de água, eu posso utilizar agora aquela ideia inicial. Eu preciso então saber a minha massa total de água e agora saber a massa de 1 mol de moléculas de água, que é o que eu chamo de massa molar. Então, para eu saber quantas moléculas existem nesse copo, agora eu preciso saber da massa molar da água. Para isso, o que eu vou fazer, gente? Só para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou fazer esse cálculo. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou resumir aqui em cima as duas informações que eu preciso. A massa da água do meu copo, que é 180 gramas, e a massa molar da água, que é 18 gramas por mol. E aqui vocês reparem que eu usei 180 gramas de propósito só para facilitar o nosso cálculo. Beleza? Se eu quiser descobrir, então, quantas moléculas existem naquele copo de água, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a informação da massa molar da água. Então, eu posso pegar a massa molar da água, que é 18 gramas por mol, e representá-la da seguinte forma. Como é que eu posso representar esses 18 gramas por mol? Eu posso dizer o seguinte, ó, que para cada 18 gramas de água, eu tenho exatamente 1 mol de moléculas. Beleza? Então, para cada 18 gramas de água, eu tenho 1 mol de moléculas de água. Se agora eu tenho um copo contendo 180 gramas de água, agora eu posso fazer uma regra de 3 para descobrir a quantidade de moléculas dentro desse copo. Agora, 180 gramas de água vão ter quantos mol de molécula de água? Como é que eu quero descobrir? Eu vou chamar essa quantidade de x e eu vou dizer que x quantidades de moléculas. Beleza? Ou simplesmente x, aqui tem que ter o mol, né? X mol de moléculas. Beleza? Então agora eu monto uma regra de 3. Ó. Se 18 gramas de água tem 1 mol de moléculas, 180 gramas de água vão ter x mol de molécula. A resolução dessa regra de 3, multiplico o cruzado. Vou fazer 18 vezes x, 1 vezes 180. Vou fazer 18 vezes x primeiramente, só para deixar para a esquerda. Fazendo 18 vezes x, eu vou ter 18x, então 18 vezes x. Isso vai ser igual a 1 vezes 180. Se eu faço 1 vezes 180, gente, vai dar exatamente 180. Então aqui eu tenho 18x igual a 180. Se eu quiser resolver agora, basta isolar o x, né? Então, vou isolar meu x. Isso vai ficar igual a 180. O 18 estava multiplicando, passa dividindo. Fica 180 dividido por 18. Resolvendo agora 180 dividido por 18. Quanto que dá meu resultado aqui, gente? 10. Então, eu calculei aqui 10. O que é esse 10, gente? O x está falando da quantidade de mol de moléculas. Então, esse 10, eu estou falando que são 10 mol de moléculas de água. Beleza? O que significa isso?
Esses 10 mol de molécula de água é a quantidade de moléculas de água que existem, por exemplo, em um copo de 180 gramas. Beleza? Então, se eu perguntar quantas moléculas, por exemplo, existem em um copo contendo 180 gramas de água, eu posso afirmar que aqui dentro ó, tem exatamente 10 mol de molécula de água. Beleza? Que foi o que a gente calculou aqui, ó. 10 mols de molécula de água. Pessoal, agora vamos pensar o que significa 10 mol. Se a gente pensar agora na ideia de mol, 1 mol tem exatamente 6,02, ou 6,02 não, vou utilizar um número arredondado para vocês, né? Estou acostumado a utilizar 6,02. 1 mol tem exatamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Beleza? Só que se eu calcular a quantidade de mol que tem dentro de um copo com 180 gramas de água, eu sei que dentro desse copo tem 10 mol de molécula de água. Então eu posso analisar, ó, se 1 mol de moléculas de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, 10 mol de molécula de água agora vão ter X moléculas de água. O que eu estou fazendo aqui, gente? Agora eu quero descobrir quantas moléculas representam esse 10 mol. E agora eu posso resolver uma regra de 3 simplesmente para descobrir qual é a quantidade de moléculas de água dentro desse copo. Então eu vou fazer bem rapidamente aqui, ó, 1 vezes x, 6 vezes 10 elevado a 23, vezes 10, e aí a gente finaliza a aula de hoje. Então fazendo aqui, ó, 1 vezes x dá x, e agora eu vou resolver o outro lado. Eu sei que 6 vezes 10 elevado a 23 é a quantidade que equivale a 1 mol, e eu vou multiplicar isso agora por 10, que é a quantidade de mols que existem dentro de um copo de água. Beleza? Pessoal, agora só dando uma dica, já aproveitando aqui para adiantar uma parte do conteúdo, como é que a gente resolve esse tipo de multiplicação quando a gente tem uma notação científica e uma multiplicação, por exemplo, por qualquer outro valor? O que a gente pode fazer? Dica. Inicialmente, desconsidera essa notação científica, esse 10 elevado a 23, deixa para reescrever ele no final e faz a multiplicação daquilo que você sabe fazer. 6 vezes 10. Quando eu faço 6 vezes 10, 6 vezes 10 dá, deixa eu colocar aqui embaixo, 60. Beleza? Resolvi os valores que você sabe resolver, agora você copia a notação científica. Então, isso aqui vai ser 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Beleza? Ou seja, gente, dentro de um copo de água tem 10 mols de molécula de água ou 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, dentro desse copo, poderia afirmar que tem 10 mol de molécula de água, ou então 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Beleza? E só para vocês terem uma dimensão do que seria 60 vezes 10 elevado a 23, colocar aí no chat a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 24. Na aula que vem a gente trabalha um pouquinho melhor essas notações científicas, mas só para vocês terem uma noção, gente. 1 mol seria 6 vezes 10 elevado a 23. 10 mol seria 60, deixa eu apagar isso aqui, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso aqui é a quantidade que tem dentro de um copo de água, de 180 gramas. Beleza? O que significaria esse valor aqui, ó, com uma notação mais visível para vocês? Seria a mesma coisa que eu pegar 60, agora não é mais o 660, e colocar mais 23 zeros na frente. Então, colocar 60 seguidos de 23 zeros. Se eu colocar 60 seguidos de 23 zeros, agora eu tenho a quantidade de moléculas de água dentro de um copo de 180 ml de água. O que eu quero que só que vocês observem aqui, gente? 1 mol é 6 seguidos de 23 zeros. 10 mol seria 60 seguidos de 23 zeros. Só que se a gente contar agora a quantidade de zeros que vem na frente do 6, agora a gente tem 24 zeros na frente do 6, porque agora é 60 vezes 10 elevado a 23. Então, 10 mol tem 24 zeros. 10 mol seria a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 24, ou seja, 6 seguidos de 24 zeros. Essa quantidade, 6 seguidos de 24 zeros ou 60 seguidos de 23 zeros, é a quantidade de moléculas de água que existem, deixa eu voltar aqui, em um copo contendo 180 gramas ou 180 ml de água.